Durante live transmitida por suas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, descreveu como o ativismo judicial atropela o processo legislativo e invade as atribuições do Congresso, que é o único poder com a atribuição de legislar. O deputado explicou que, em um sistema democrático, o legislador é quem observa as mudanças na sociedade e, uma vez observando uma habitualidade, formaliza as relações sociais através de leis. Eduardo Bolsonaro comparou com o que acontece no Brasil, onde muitas vezes juízes com mentalidade revolucionária ignoram o Congresso e legislam para moldar a sociedade segundo seus próprios valores esquerdistas. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! E falar dos livros aqui que eu recomendo para vocês quando o assunto é desencarceramento e desarmamento. Um clássico já, um livretinho básico que, inclusive, eu acho que ele já tem algumas outras edições mais modernas. Esse aqui é um pouquinho mais antigo, mas o Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, eu acho que são 10, cada capítulo aqui são 10, deixa eu conferir se são 10 capítulos mesmo, exatamente, 10 capítulos, mentira por mentira, rebatendo o que os desarmamentistas tentam colocar goela abaixo nossa, tá? Bené Barbosa e Flávio Quintela virou a chave, não gosta da gente não, mas a gente não torce o nariz não. O livro foi muito bem feito, bem fácil, prático, livretinho para você ler em menos de uma semana. Você lê isso aqui fácil, tá? O Mito do Encarceramento em Praça, Bruno Amorim Carpes. Mais um livro do Bené Barbosa, uma coletânea no melhor estilo aqui, O Mínimo, do Olavo de Carvalho, mas uma coletânea do professor Bené Barbosa. Realmente é incontestável o conhecimento que ele tem sobre armas de fogo. Eu, inclusive, já fiz discursos da tribuna da Câmara utilizando esse livro. Aqui tem tudo. Você, por vezes, vai ver eu falando do comparativo entre Brasil e Paraguai, o problema da violência no Paraguai na fronteira. O Paraguai tem níveis os índices de homicídio muito melhor do que o Brasil. Enquanto em 2016 o Brasil estava na faixa de 30 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, o Paraguai estava em 7,6. E se não fosse a fronteira com o desarmado Brasil, esse índice do Paraguai seria ainda melhor. Olha só, hein? O Paraguai, que muitos falam, né, que é um país de terceiro mundo, muitos criticam, né, mas um país que
demonstra que essa questão que alguns brasileiros com síndrome de vira-lata falam que o brasileiro não tem cultura para ter arma, o Paraguai parece ter. Será que nós temos cultura menor do que a paraguaia? Não creio, com todo respeito ao Paraguai. Mas você também pode comparar com o Uruguai, que tem excelentes taxas de homicídio e é o país proporcionalmente mais armado da América Latina, né? Benê Barbosa, eu acho que todos vocês conhecem, está aqui sobre armas, leis e loucos, 101 artigos dessa coletânea muito boa do Benê, falando sobre desarmamento. Isso aqui para mim é um dos livros que mais me influenciou na minha atuação com relação à segurança pública dentro da Câmara de Deputados, dos promotores gaúchos, Ministério Público do Rio Grande do Sul. É inacreditável que o Rio Grande do Sul tenha dado um fruto como esse, né? Nos brindado com Leonardo Jardim e Diego Pesce, ou Diego Pesci, bandidolatria e democídio. É bem legal. Ele traz nas rotas de rodapé decisões do TJ do Rio Grande do Sul, que é um dos mais progressistas do Brasil. E quando eu falo progressista, é a mesma coisa que esquerdista, socialista, marxista, comunista. Tem quase nenhuma diferença não, tá? Só muda uma coisinha ou outra, dá um tapa ali na maquiagem, na roupagem da ideologia, mas é tudo farinha do mesmo saco. São todos loucos para moldar a sociedade. Qual é a grande diferença hoje do judiciário? Porque o que ocorre? E do legislativo? O normal em um sistema, a concepção do nosso sistema, que copia muito o americano, é o seguinte: as relações sociais vão se alterando, o legislador ele olha para as relações sociais se alterando e fala, olha, aqui já tem uma conduta uniforme, né, de maneira reiterada, uma habitualidade. Vou colocar isso no papel, vou formalizar através de uma lei para que todos os juízes do Brasil julguem de acordo, né, com essa determinação. E eu tenho legitimidade para fazer isso porque eu ganhei uma carta de cada pessoa, de um segmento da sociedade que se chama voto, para fazer essa legislação. Perfeito? Então vou dar um exemplo do cheque pré-datado. Quando o cheque pré-datado começou a ocorrer, ele não era uma lei. As pessoas começaram a acordar falando, olha, vou comprar aqui, vou comprar esse tablet, vou comprar esse livro, só que o meu salário só vai pingar lá no dia 27. Tem como você descontar o meu cheque só dia 28? E aí atrás do cheque escrevia lá 28, mês tal, para que ele fosse descontado somente no dia 28. Isso daí se tornou uma praxe na praça pública. Aí o legislador passou a olhar essa prática sendo reiterada, uniforme, todos concordando, e fez uma lei falando do cheque pré-datado, para te citar esse problema, né, para te citar esse caso. O que é que pensa uma pessoa com a mentalidade revolucionária, um progressista? Ele não, ele fala o seguinte: eu tenho uma inteligência acima da média, todos são ignorantes, eu vou fazer o bem para a sociedade, moldando ela em um mundo perfeito que eu imaginei na minha cabeça. Então o que eles fazem, né? Os juízes, muitas das vezes, eles ignoram o Congresso e, imaginando na cabeça dele fazer o bem, porque o bem é aquilo que ele acha que é o certo, dane-se o resto. Ele é, ao melhor estilo Antônio Gramsci, um agente transformador da sociedade. Ele molda a sociedade. Então ele cria crime, né? Ele equipara a homofobia ao racismo. Enquanto o Congresso não legislar, fica equiparado. Tá, mas qual é a decisão? Qual é a definição? Eles criam essas narrativas de discurso de ódio. Eles atropelam a lei do aborto e assim vão colocando adiante toda a ideologia esquerdista. Entende o nível do problema? E aqui você tem denúncias de várias dessas decisões, principalmente no nível do TJ do Rio Grande do Sul. Então, se você é da área da segurança pública, se você é advogado, operador do direito, se você se interessa sobre essas pautas, né, Bandidolatria e Democídio certamente é um livro que vai valer muito a pena você ler. Eu já li e espero, dia 16 de abril, às 18 horas, no formaçãoconservadora.com.br, aprofundar e falar um pouquinho também sobre os temas que são tratados aqui nesse livro. E por último, eu confesso que eu não li ainda, mas certamente
é uma excelente obra. Rogério Greco, secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, promotor durante algumas décadas, pessoa muito querida pela tropa, pelos policiais, um jurista de escola, né? Tem aqui Sistema Prisional, Colapso Atual e Soluções de Alternativas. Tá? Com certeza é uma obra que vale a pena você dar uma olhada também, porque não adianta nada a gente falar de polícia se você não falar em sistema judiciário e sistema prisional, senão o ciclo nunca vai fechar. Inclusive, eu tenho aqui um presente do meu amigo do Rio Grande do Sul, Bobadra. Hoje ele é vereador, mas ele é policial penal. Ele me deu esse distintivo aqui de polícia penal lá do Rio Grande do Sul. Eu com muito orgulho carrego aqui dentro do meu humilde escritóriozinho, aqui em casa. Essa polícia que desde 2002 trabalhava para ser criada e só foi criada durante o governo Bolsonaro. Infelizmente não deu para regulamentar, mas já em 2019 ela foi criada. Alguns deputados chegavam a falar comigo: Eduardo, isso vai aumentar o gasto do governo, porque eles vão ser criados, depois vão pedir equiparação às outras polícias, né? A PF, a PRF. Eu falei, não tem problema, a gente corre atrás desse orçamento. Infelizmente veio a pandemia, não deu para regulamentar. Inclusive eu achava que poderiam ter aberto uma exceção para trazer a progressão, para a equiparação deles ao salário dos policiais federais, né? Pelo menos de agente de Polícia Federal, mas infelizmente não deu tempo para fazer. Perfeito?